O argumento é apresentado da seguinte forma: se Deus não existe, a moral objetiva e deveres não existem. A moral objetiva e os deveres existem. Portanto, Deus existe. A questão que imediatamente se levanta quando se ouve essas premissas é: pode um homem ser bom sem acreditar em Deus? A resposta é: um homem pode perfeitamente ser bom, fazer boas ações e manter um alto padrão moral sem acreditar na existência de Deus. No entanto, não é essa a questão. O que a premissa 1 está afirmando é que se Deus não existe, não existe moral objetiva. A moral que independe do gosto, da educação, da cultura, da onde alguém nasceu ou quando alguém nasceu, se foi em 2022, 2222 ou no ano 2. A moral que é simplesmente objetiva, não muda. Algumas coisas que são más sempre foram e sempre serão más. Algumas coisas que são boas, historicamente boas e nunca vão mudar, praticando você ou não. Se Deus não existe, que base que se tem para falar que o que a gente está fazendo é objetivamente bom ou mal? E não esquece, o que a gente está querendo dizer com objetivamente? Quer dizer indiscutivelmente bom ou indiscutivelmente mal? De onde vem o padrão objetivo do que é o bem e do que é o mal? Vamos descobrir juntos em mais um episódio do nosso podcast Minha Fé em Evidência. Talvez você ainda está em dúvida do sentido da palavra objetiva ou objetivo. Só para deixar bem claro, time out. Um ateu como pessoa pode perfeitamente ser bom. Eu só creio que o ateísmo falha em fornecer uma base para a realidade moral que a gente experimenta todos os dias. Um ateu conhece moralidade como todo mundo. O que ele não pode fazer é justificar essa moralidade, você entende? O porquê que ele acha que o que ele está fazendo é bom? Por que ele acha que o que ele julga ser mal é objetivamente, indiscutivelmente mal? Eu acho que a gente deve começar esse argumento com a seguinte pergunta: o bem e o mal objetivo existem? Mantenha em mente o que a gente viu agora, que o contrário de objetivo é subjetivo, ok? Então, se o bem e o mal existem de forma objetiva, então significa que tem coisas que são boas e outras coisas que são más, independente do que qualquer um ache. Não importa como alguém veja a situação, continua sendo bom ou continua sendo mal, você particularmente querendo ou não. Você praticando essas verdades ou não. Algumas coisas são universalmente boas e outras más. Como eu disse, não é questão de opinião, religião, a forma como você foi criado ou o ambiente em que você cresceu. Algumas coisas são apenas boas ou más, independente do que você particularmente acha. Seja lá que ambiente ou cultura você cresceu, torturar uma criança inocente é sempre mal. É sempre errado, independente do que um indivíduo ou um sistema cultural ou político possa achar. Discriminação contra alguém por causa da cor, da raça ou do status social é sempre errado. Roubar, que é tomar algo ou alguém que não lhe pertence, é sempre objetivamente mal. Estupro é sempre objetivamente mal, é errado. Da mesma forma, ajudar ao próximo, saudar alguém que você encontra, gentileza e outros atos são objetivamente representantes do que é bom. A questão aqui é: como você sabe que essas coisas são boas ou essas coisas são más, mesmo que ninguém nunca tenha te ensinado isso? Quando a gente reclama que algo é injusto, ou a gente afirma que foi cometida uma injustiça, a gente deve se perguntar: da onde vem esse padrão objetivo do que é a justiça ou do que é a injustiça? Porque se não houver uma fonte imutável de onde a moral é proveniente, o que você chama de mal, por exemplo, pode ser só uma opinião tua, certo? Se não houver um concessor de uma moral objetiva, um doador transcendente além de nós mesmos, seja lá o que você chamar de bom, de mal, de certo ou errado, é só um argumento baseado em opinião. Eu acho que isso é certo,
Você acha que isso é errado. Tá tudo bem. Porque se realmente for assim, o indivíduo pode falar: eu acho que torturar um inocente é certo, e você acha que é errado. O indivíduo pode falar: eu acho que discriminar uma pessoa por causa da cor dela ou da onde ela nasceu, tá certíssimo. Se você não concorda, é só uma opinião sua. Do jeito que você foi criado, por causa da tua religião, seja lá o que for. Se não existe uma moral objetiva que é transcendente, que é maior do que nós, você não pode falar que essa pessoa está objetivamente errada. Você pode discutir baseado na opinião, mas ainda é a tua contra a dele ou dela. Porém, você e todo mundo na história desse planeta sabe que algumas coisas são objetivamente erradas e que não precisam de discussão. Se alguém burla essas leis, a gente automaticamente sente que elas precisam ser processadas, ou pelo menos deveriam ser processadas, porque no nosso interior a gente já sabe que essas coisas estão erradas mesmo se as leis não existissem. Agora eu te pergunto, da onde vem esse padrão objetivo que todos nós temos dentro de nós, de algumas coisas que são indiscutivelmente más e outras que são indiscutivelmente boas? Um ex-aluno meu aqui nos Estados Unidos, formado na faculdade, ele me apontou para um estudo antropológico muito interessante que ele encontrou, que afirma que em todas as sociedades da história, inclusive as indígenas, duas coisas sempre foram consideradas más e inaceitáveis, não importa a cultura. Uma é o cowardice, que é o que a gente chama de covardia. O outro é o backstabbing, que literalmente quer dizer facada nas costas, ou pelas costas, mas que significa que engloba causar dano físico ou moral pelas costas, sem que a pessoa possa estar preparada. Quem disse para eles, para essas culturas, para essas sociedades, para esses indivíduos, que essas coisas são erradas? Quem disse para o índio ou para os senhores feudais? Quem disse para o esquimó e para os reis que covardia e backstabbing são coisas más? Eu te alerto já. Existe um padrão moral que está enraizado nas nossas almas, que transcende a gente e não depende de fontes externas. Algumas coisas nós simplesmente sabemos que é certo ou errado. Coisas como abuso infantil, discriminação racial, terrorismo, são indiscutivelmente erradas sempre e em qualquer lugar. Se não houver uma lei moral objetiva, isso é apenas uma preferência ou uma opinião. É claro que existem algumas objeções a esses argumentos, dizendo que a nossa moral, por exemplo, vem da sociedade em que a gente vive, ou que então a gente apenas aprende dos nossos pais ou de outras influências que certas coisas são boas e outras são ruins, e que algumas coisas são certas e outras erradas. Ou então, como diria o tal do Sam Harris, um famoso jovem ateu moderno aqui da América, que prega que a moral não vem de nenhum lugar, não. Ele diz que a sociedade vai sempre fazer naturalmente o que promover o florescimento humano, como ele diz. Tipo, você aprende o que é mal, o que é bom através da sociedade que você vive. É ela que te ensina o que é mal, o que é bom, para você poder florescer como humano. O problema com esse argumento é que algumas sociedades ensinam você a amar o próximo e outras sociedades a comer o próximo. Pra janta. Quando você olha para uma sociedade dominada pelos nazistas, a coisa certa, correta e lícita para eles era matar judeus, matar os negros, matar homossexuais e matar qualquer outros que eles consideravam raça inferior. Por que Hitler estava errado se não existe uma referência externa, transcendente do que é certo e do que é errado? Ele estava fazendo a coisa certa nos padrões dele. O fato é que, se você for realmente honesto, você sabe que marchar milhares de inocentes malnutridos para uma câmara de gás falando que eles estavam indo tomar banho e matá-los por causa que eram de outra raça, não importa a cultura ou como alguém foi criado, é simplesmente mal, objetivamente errado. Você sabe que matar um inocente é errado, independente do que qualquer opinião pessoal. Você sabe que discriminação é errado. Você sabe, você sente e vai sempre se incomodar cada vez que isso acontecer. Isso é chamado de verdade moral objetiva. Tá gravado no coração humano, seja lá da onde você veio. É interessante que a própria narrativa bíblica lida com isso de maneira fascinante, com histórias de 6.000 anos atrás. Sendo você evangélico ou não, só pensa nisso, mesmo que seja do lado histórico. Muito antes dos 10 mandamentos serem dados para Moisés,
O Caim, que era o filho de Adão e Eva, matou o seu irmão mais novo, Abel. Primeiro homicídio da história. Qual foi a primeira reação de Caim quando ele foi abordado? Mentiu. Peraí, se ninguém nunca disse pra ele que assassinar era algo mal, pra que mentir? Ele ainda nem tinha os 10 mandamentos que diz não matarás. Como é que naturalmente a reação dele foi mentir e depois ainda culpar a todos, menos a ele mesmo? Soa familiar, né? Quando Deus pergunta pra ele, cadê o teu irmão? Já que nunca ninguém ensinou pra ele o contrário, ele podia só ter falado, ah, Deus, o cara era chato, ele se achava muita coisa porque o Senhor aceitou a oferta dele, não a minha, e eu matei ele só pra ele não deixar de ser besta. Foi assim que ele reagiu? Não, 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 não. Quando Deus abordou ele, o cara sentiu culpa na hora, sem ninguém nunca ter ensinado. Por quê? Se a gente for ainda mais pra trás e mais profundo nessa história um pouquinho, você pode até se perguntar como é que Deus pôde desafiar Caim sobre a atitude dele de matar o irmão se Deus ainda não tinha nem estabelecido de forma escrita que assassinar é algo mal. Você poderia falar, ah, mas Deus não falou que assassinar era errado. Então não era culpa do Caim. A resposta é que a noção do que o mal objetivo já tinha sido implantada na natureza, na alma dele, mesmo antes dessa lei ser escrita. A noção do que é o mal objetivo já tinha sido implantada na natureza dos pais dele, que também já tinham feito besteira antes, exatamente da mesma forma. No coração de toda a raça humana que alcança uma idade de autoconsciência, existe uma moral objetiva que transcende a todo o mortal. Nessa narrativa bíblica, quando Deus questiona Adão a respeito do mal objetivo que ele fez, Adão mente e coloca a culpa nos outros, inclusive em Deus. Mais tarde, Deus questiona o filho de Adão, Caim, do mal objetivo que ele fez, e Caim também mente e coloca a culpa no outro, e inclusive em Deus. Quando Deus pergunta pra gente, na nossa consciência sobre aquilo que a gente fez de mal, a gente também mente pra ele, nos nossos discursos chucros, e a gente mente pra nós mesmos, e a gente ainda coloca a culpa em Deus de volta. Ah, isso eu fiz por causa dessa situação que o Senhor me colocou. Ah, eu só fiz isso porque eu não tinha dinheiro. Ah, eu só fiz isso por causa dessa família que o Senhor me deu. Ah, eu fiz isso por causa dessa personalidade que o Senhor me deu. Ah, eu descontrolo assim, o sangue ferve e eu falo essas besteiras, mas eu não tenho culpa que eu tenha esse sangue italiano, esse sangue português, tipo, é culpa tua que me fez assim. Então, eu ajo assim por causa daquele meu trauma de infância. Ah, eu não perdoo por causa daquele relacionamento que o Senhor permitiu que eu tivesse no passado, com aquela megera. Ou o relacionamento que eu tive com aquele cachorro de homem que o Senhor me deu. Aí me fez ser assim. O fato é que até hoje a gente mente pra nós mesmos. A gente coloca a culpa em tudo e em todos e ainda culpa Deus também nessa jogada. Como é que Deus aborda Caim mesmo sem ter tido expressamente ensinado ele que assassinar era errado? Por que é que Caim teve a vontade impulsiva e imediata de mentir? Do mesmo jeito que os seus pais fizeram? Por que é que até hoje, 6.000 anos depois, toda vez que alguém faz algo errado, sente vontade de fazer a mesma coisa que a primeira família dessa terra fez? Qual que é a resposta para isso? Deus pergunta para Adão, por que você está se escondendo? Quem disse que você estava nu? Quem te contou? Resposta, ninguém contou. Essa que é a grande resposta. O mal objetivo, quando praticado, ninguém nem precisa te contar que é errado, porque agora a gente intrinsecamente tem conhecimento do bem e do mal. A pergunta permanece. Continua a mesma até hoje. Quem te contou que assassinar, roubar, abuso ou discriminação é errado? Ou então o contrário, quando a gente se fala do que é bom objetivamente. Quem te contou que ajudar os outros, cumprimentar alguém, pedir desculpas, ter refeições juntos ao redor de uma mesa, visitar os doentes, dar um presente a alguém é algo objetivamente bom? As pessoas aprendem isso ou são verdades morais, não importa aonde ou quando? Qual é a resposta de novo? Ninguém. Ninguém te contou. A moral objetiva está implantada no teu coração, não por uma sociedade, por um sistema educacional, mas está incutida na raça humana de alguma forma transcendente que vai além do que a gente julga ser mal ou bom. Daí você fala, não, uma criancinha não sabe o que é mal, não sabe fazer o mal. Ela é tão inocente.
Coloca duas crianças numa sala com um doce, com uma chupeta, com um brinquedo só no meio e vê o desastre que vai acontecer. Pais têm que sempre ensinar suas crianças a fazerem o bem, porque fazer o mal já está intrínseco. Eu sei que eu já contei essa história nesse vídeo aqui, mas anos atrás na Universidade de Princeton, em New Jersey, aqui nos Estados Unidos, quando um conferencista conhecido aqui, no final da sua oratória, passou para a sessão de perguntas e respostas, um jovem veio até o microfone e com grande veemência ele faz a famosa pergunta: se existe um Deus, por que há tanto mal no mundo? Essa pergunta é moral, né? Essa pergunta está sugerindo que Deus é imoral por permitir o mal. O apologista imediatamente questiona o menino de volta e ele fala: bem, uma vez que você está fazendo essa pergunta, você está assumindo que existe algo que chama mal, certo? O jovem disse: sim. O conferencista continuou: se existe o mal, você tem que assumir que existe o bem, correto? Mais uma vez, o menino responde afirmativamente. O orador agora questiona o moço de novo: se existe o mal e o bem, deve existir uma lei moral objetiva a partir da qual você possa diferenciar o bem do mal, concorda? A esse ponto agora o jovem já parecia mais tenso, enquanto que ele acenava a cabeça afirmativamente, já com a hesitação. Daí o palestrante fala: se o mal existe, o bem existe, e tem que haver uma lei moral objetiva para que eles existam, então tem que haver um fornecedor, um doador dessa lei moral. Tem que haver um supremo legislador moral que concede a gente essas leis, mas parece que é quem você está tentando refutar nessa noite, porque então, se não existe um legislador moral, não existe lei moral objetiva. Se não existe lei moral, não existe o bem. Se não existe o bem, não existe o mal. E ele fala: então qual é a tua pergunta? O palestrante relata que o menino pôs a mão no queixo e disse: o que é isso então que eu estou perguntando? De alguma forma, quando você coloca Deus no jogo, isso de repente mexe com a moral das pessoas. As pessoas que acreditam na moral objetiva, eles viram e mexem, eles querem questionar o porquê que a gente tem que lançar um ser supremo nessa conversa. O fato é que toda vez que a gente faz julgamentos morais, é sempre sobre uma pessoa. Sempre há personalidade implícita em qualquer suposição feita quando se fala de moral. Então seria impossível para um legislador moral ser impessoal. Como eu disse no outro vídeo, o único motivo que fez a França, Grã-Bretanha, Estados Unidos, União Soviética e até a China se aliarem por volta de 1945 e essas nações juntas invadirem os poderes da Alemanha, da Itália e do Japão para libertar milhares de pessoas da opressão e da morte, foi por causa da existência de uma moral objetiva que transcende opiniões e as crenças das pessoas. A opinião e crença de Adolf Hitler era que exterminar judeus, pretos e outros povos e raças era o certo a se fazer naquela sociedade ariana dele. Ele estava tão certo disso que ele convenceu todas as suas forças armadas, o exército e boa parte da população que matar aqueles grupos era a melhor coisa a se fazer. Que inclusive aprendeu muito disso do Charles Darwin, o pai da teoria da evolução que ele tanto lia. A espécie mais forte tem que sobreviver, tem que dominar a mais fraca e assim por diante. Esses países todos creram juntos que não importa o quão firme uma pessoa esteja na sua crença pessoal, não importa como você chegou a essa conclusão, seja através de estudos, de teses, pesquisas, seja através de boas ou más experiências da vida, de traumas ou qualquer outra forma que a tua opinião pessoal seja, matar inocentes e discriminar indivíduos por causa da sua raça é objetivamente mal.
objetivamente errado. Por causa que essa lei moral que foi dada pra gente universalmente no coração de todo ser humano diz que é assim. Porque, meus amigos, eu te pergunto de novo. Se não existe uma lei moral objetiva, intrínseca, transcendente, depositada na alma do ser humano, o que faz o Hitler estar errado? Ele estava crentíssimo que o que ele estava fazendo era o certo para a nação dele. O certo não seria a gente ter deixado ele fazer o que ele achava ser melhor para o país dele e deixar ele continuar exterminando as raças que não fossem brancas? A lei local estava do lado dele. Os departamentos do governo estavam com ele. Mas é claro que não, porque algo foi colocado por alguém no coração do ser humano de forma universal desde a criação da Terra, de que algumas coisas são objetivamente más e outras objetivamente boas. Algumas são objetivamente certas e outras erradas. Se tudo se reduz à opinião humana, qual humano que decide, então, o que é o certo e o que é errado? Se não tiver referência externa maior do que a gente, além do nosso achismo do que é certo e o que é errado, quem é que decide o que é bom e o que é mal? Esse direito inerente à vida que vem de outro lugar e não da nossa opinião pessoal, mais tarde a gente coloca isso por escrito até, como na Constituição Americana, na verdade na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que fala: todas as pessoas são livres por natureza e iguais em seus direitos inerentes e inalienáveis. Entre esses direitos estão o gozo da vida, a liberdade e a busca da felicidade. Olha só esse termo que eles falam tanto aqui. Direitos inalienáveis. Inalienável se refere àquilo que não pode ser dado ou retirado. É um direito concedido de forma transcendente a todo ser humano e os caras estão afirmando em pauta aqui essa lei divina por escrito. Olá! Obrigada por estar assistindo este podcast no nosso canal Minha Fé em Evidência. Quando você se inscreve e aperta o like dos nossos vídeos, o logaritmo do YouTube entende a atividade e sugere este trabalho para milhares de pessoas. Por favor, aperte este botão para se inscrever no nosso canal e dê um like se você estiver apreciando e aproveitando deste conteúdo. Agora de volta com o nosso podcast com Wagner Bertolino. Eu começo a fechar esse podcast de hoje dizendo que eu posso ler o que um livro diz e querer negar que esse livro tenha tido um autor. Mas não haveria um livro se não houvesse um autor. Você certamente pode saber o que é a moral objetiva, a coisa certa a se fazer e querer negar que existe um doador dessa moral. Mas não existiria a coisa certa a fazer a menos que houvesse um doador dessa moral, um fornecedor, um legislador dessa moral objetiva. Eu particularmente creio que o ateu está numa condição complicadíssima quando ele pensa que a gente não é nada mais do que um saco de DNA ambulante e que a gente simplesmente dança ao som da música das moléculas que nos compõem. Porque se é verdade o que o ateu mais proeminente do mundo, Richard Dawkins, disse, no fundo não há projeto, não há propósito, não há mal e nada de bom. Nada além de indiferença cega e impiedosa. Em outras palavras, se a vida não tem propósito, não tem significado nenhum, a gente não pode sair por aí fazendo declarações morais como indiferença discriminatória contra crianças, homossexuais, mulheres, pretos, judeus, pobres, porque sacos de DNA não podem fazer nenhum tipo de julgamento moral, já que verdade objetiva para eles supostamente não existe. Os que podem fazer julgamentos objetivos são aqueles que entendem que a moral vem de cima, não de baixo ou do lado. Os que podem fazer julgamentos objetivos são os que entendem que nós temos direitos inalienáveis dados por um ser que nos transcende e que depositou na alma de cada ser humano valores, direitos, deveres e um senso objetivo do que é certo e do que é errado. Se não há um legislador supremo da moral, não tem para quem o ser humano prestar contas de forma objetiva. O indivíduo faz algo que é moralmente execrável e ele pode simplesmente argumentar na corte. Não, você que acha que o que eu tô fazendo é errado. É essa tua lei humana que fala que eu tô errado. Isso é só uma construção social. Eu acho que o que eu tô fazendo tá certo.
Mas a gente sabe que o criminoso está fazendo é errado por causa da moral objetiva que foi dado a todo ser humano da história. Agora, já que essa moral objetiva dentro do coração do homem a gente já viu que não foi gerada por reis, líderes ou imperadores da história, já que essa moral objetiva de algumas coisas que são indiscutivelmente certas e outras erradas não foi impregnada no coração da humanidade por sociedades tribais ou urbanas, ou nem mesmo pela família. Na família só educa, só ensina a moral que já existe. Então a pergunta permanece. Quem é que colocou a moral no coração do homem e ainda deu a liberdade para ele e para ela escolher entre esse bem e esse mal? Note que eu estou aqui perguntando quem e não o que colocou essa moral objetiva no coração do homem. Porque, como eu disse mais cedo, toda vez que a gente faz julgamentos morais é sempre sobre uma pessoa. Então seria impossível para um legislador moral ser impessoal. Quem é o autor, o fornecedor, o doador, o legislador dessa moral? Te dou uma dica do que a gente acha em alguns manuscritos antigos aí, que eu creio fazer sentido para os dias de hoje. Houve esse profeta na história, 700 anos antes de Cristo, que teve 100% de suas profecias todas cumpridas. E ele disse assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador. Outro autor do primeiro século declarou assim: há apenas um legislador e juiz. Quem é você para julgar o seu próximo? Um outro indivíduo do passado, preso por vezes pelas autoridades romanas da época por causa das verdades que ele cria, escreveu assim: porque quando os gentios, que está falando de nós que não somos judeus, porque quando os gentios que não têm lei praticam por natureza as coisas da lei, mostram a obra da lei escrita em seus corações, levando também a sua consciência testemunha, e entre si seus pensamentos acusando-os ou desculpando-os no dia em que Deus julgará os segredos dos homens. ênfase aqui no mostram a obra da lei escrita em seus corações. O bem e o mal objetivos escritos no coração da raça humana. A consciência deles será testemunha, porque no fundo sabem bem o que a moral objetiva é. Então vamos tentar traçar e descobrir a identidade desse doador da moral objetiva que está no coração de todo homem. A identidade desse legislador moral, desse concessor de deveres objetivos e da moral objetiva, seja ele quem for, ele tem que estar acima da raça humana a fim de poder ter instalado essa condição no coração de cada indivíduo, desde o primeiro ser humano na Terra até os dias de hoje. Esse doador da moral objetiva tem que ser o padrão de tudo o que é bom, e o que for ao contrário dele é o que a gente chama de mal. Esse fornecedor da moral objetiva tem que também ser pessoal, porque é impossível ser legislador supremo de moral sem ser pessoal, sem ser pessoa. Você entende? A moral objetiva não é sobre animais, é sempre sobre pessoas. Aqui nos Estados Unidos, se um cachorro morde e ataca o outro, a gente separa um do outro e tá tudo certo. Não se deram bem. Se ele morder e machucar um ser humano, principalmente uma criança, ele, pela lei, vai ter que ser sacrificado. Moral objetiva sempre tem a ver com humanidade. Quando um urso polar mata e come o próprio filho no final do verão, a gente não considera um crime de assassinato com canibalismo, porque a moral objetiva se aplica à raça humana. Quando um golfinho roaz forma uma aliança com outros machos ao redor de uma golfinha e violentamente forçam copulação com ela, contra a sua vontade, a gente não chama de estupro de gangue e vai atrás de prender os golfinhos tarados. A moral objetiva não julga animais. A moral objetiva sempre envolve pessoas. A moral objetiva é sempre pessoal. Então, o doador, o concessor dessa moral, tem que também ser pessoal. Ele é uma pessoa, inclusive o bem objetivo também. O próprio Jesus contou para o povo ao redor dele a história de um indivíduo que foi roubado e deixado na sarjeta. Ele conta que um sacerdote da época, como se fosse um pastor hoje, passou pelo moço roubado e machucado no chão e não fez nada por ele. Depois, na mesma calçada, um levita, como se fosse um cantor evangélico hoje, passou pelo ferido e nem parou. Devia estar atrasado para
sessão de autógrafo dele. A essa hora você tá ouvindo essa história e já tá fumegando aí, como com certeza os ouvintes ao redor de Jesus também estavam. Por quê? Por causa que a gente intrinsecamente sabe que o bem objetivo não está sendo feito. Se o bem não fosse objetivo, a gente ficava quietinho, né? Os caras não tem mais o que fazer, do que ficar gastando tempo com quem tá no chão sangrando. Se não houvesse o bem objetivo, a gente falava, talvez os caras estavam sem tempo. Se não houvesse bem objetivo, a gente ia falar, talvez os caras não queriam sujar a roupa. Não! No fundo do coração de todo mundo, a gente sabe que compaixão é um bem objetivo, que assistência ao carente é um bem objetivo, que auxílio ao próximo é um bem objetivo. Só em caso você não saiba o resto da história, foi uma pessoa não necessariamente religiosa que depois chegou, parou, abraçou, acolheu, levou o ferido para ser cuidado num tipo de pronto-socorro lá da época e ainda pagou as contas do cara que foi roubado. De jeito nenhum porque a pessoa não era religiosa, mas porque os outros que passavam não viviam a religião que diziam crer. Jesus estava ensinando que quem realmente vive a religião que diz crer tem que seguir os passos do mestre dela. Em outras coisas, fazer o bem. Esse ser supremo, concessor e legislador da moral objetiva, como eu disse, tem que ser pessoal, porque nele está o próprio bem, porque ele tem que ser o próprio bem, e o contrário dele, ser o próprio mal. Com isso dito, eu quero hoje te sugerir quem é a melhor e mais lógica explicação para a identidade do autor, doador, fornecedor, legislador dessa moral intrínseca no coração de todo ser humano. Deus.